Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre dessa quadro. Vamos conhecer Jesus misericordioso, né? Como que eu conheci esse quadro, como que aconteceu na minha vida. Eu vou fazer um relato prévio para você ter essa ideia e tenha a paciência, né? Na época de 2002, eu estava voltando de um tentativo de suicídio, né? Eu estava sofrendo no casamento, eu cometi suicídio, tomei um vidro de diazepam e fiquei hospitalizado uma semana e eu voltei. Quando eu voltei, eu comecei a buscar espiritual, né? Crescimento espiritual. Eu não quero mais morrer, né? Eu acho que eu reviver na minha vida. Então eu quero buscar aquilo que pode me orientar, né? E aí encontrei vários livros sobre Jesus. Um desses é o 300 Conselhos de Jesus, né? Jesus, o maior homem do mundo. E o mais interessante era o aspecto de psicólogo de Jesus, né? Aqui é Mark Baker, escrito pelo Mark Baker, se consegue ver isso. Jesus, o maior psicólogo que já existiu, né? Ele pegou muitos, no Evangelho, na Bíblia, muitos falas de Jesus. E ele analisava esse conselho e descobriu que Jesus usava muito mais psicologia, né? Pode dizer que Jesus é um psicólogo, é um médico, né? É um mestre. Eu sinto que Jesus como fosse um amigo, irmão, né? Esse é um filho, né? Ele como um pai, como um mestre. A sensação que você está com um mestre, né? Esse é aspecto de pai. E como um Deus, é um Espírito Santo. Então, essa trindade, você consegue entender Pai, Filho, Espírito Santo, caracteriza de uma pessoa só. Quando eu li esse livro, eu não terminei. Eu marquei a página 138. Todo dia eu lia e anotava o que quer dizer isso, o que Jesus... Eu realmente muito concentrado na leitura, a sensação de falar assim, nossa, eu amo esse homem. Quando minha mãe fazia muito bullying em mim, xingava, né, humilhava, eu sempre pensava que alguém me ama muito. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu recebia uma mensagem que domina você, domina o mundo. Essa frase, por que domina eu? Porque eu tinha dificuldade de dominar a minha fisiologia, né? Consegue concentração, eu não tinha concentração, né? Quando o professor falava uma coisa, eu olhava muito, o professor ficou apaixonado, e eu não consigo concentrar na aula, né? Então, por isso eu pedi a Deus, falei assim, que me dá essa frase, me dá um norte, né? Me dá uma direção, e que eu recebi essa frase de domina você, domina o mundo, né? Mais ou menos esse sentido, né? Que eu falo assim, domina a minha fisiologia. Então eu fiz um treinamento de controlar a minha fisiologia, chama tá no vídeo Multifoco Controle da Mente. Então você pode assistir esse vídeo. E quando eu tinha 7 anos, eu sofria muito, época com minha mãe estava muito estressada, então descontava a prática em mim, né? Me xingava, coisas horríveis todos os dias. Eu, no fundo, parece alguém, eu acho que essa frase é do Jesus. Eu não tenho certeza porque eu não sei o que é Jesus. Apenas parece dentro de mim que alguém me ama muito. Então eu tinha essa certeza, tanto, para eu não desistir. Desde que era época, né, eu desenvolvi a fibromialgia, porque há 7 anos de idade eu não quero mais viver. Era muito sofrido, né? Eu apanhava em casa sem fazer nada. E a minha mãe xingava o aspecto do meu olho. Esse olho eu fiz cirurgia, ficou um pouco maior, né? Ela parece uma risquinha, né? Então, minha mãe xingava que o olho é um genital do rada, né? Aquilo é muito humilhante. Então, eu não tinha muito a motivação de viver. Mas naquela época, eu comecei a estudar que no íntimo eu sabia que eu sou muito melhor do que ela fala, né? Ela fala que o maior emprego que eu podia achar era limpador de falsa, né? De banheiro, né? Antigamente não tinha esgoto, então toda família tinha uma falsa em casa, né? De dejetos. Então seria melhor
emprego que você faz, um limpador de dejetos das pessoas. Então, mas no fundo do meu coração eu sabia que alguém me ama muito, esse alguém, né, é Deus, é Jesus. Então eu tinha muita fé naquela época para não desistir, né? Então, quando eu tinha 40 anos de idade, né, 2002, que eu li esse livro antes de terminar, e durante o trabalho sempre está na clínica, estou atendendo o paciente, e essa imagem via atrás de mim, só que via desse lado. Como fosse eu sentasse assim, e ele ficava no meu ombro exatamente nesse aspecto, nessa altura. Agora você me pergunta, como que você via atrás de você? Eu não sei. Eu via esse Jesus atrás de mim durante um mês. E toda vez que eu pedia conselho, venha um pacote na minha cabeça. Eu falava, Jesus, me dá uma luz. E ele venha a solução. Como você tem que tratar essa pessoa? E vem a solução até tratar como tratar a Michael Jackson, como tratar a Amy Winehouse, aquela cantora que suicidou. Só que veio depois quando, né, ela morreu, né? Então eu fico muito triste também. Eu achava que cobrava de mim, né? Então essa imagem ficou permanente durante muito tempo. Como eu ficava tratando pessoas de parecer atrás de mim. Então, como que a gente parece atrás, né? E como fosse o Espírito Santo pode entrar na sua cabeça, faz que você sente Jesus está atrás de você. Eu só sentia essa imagem. Na minha cabeça, ele está atrás de mim. É mesmo como fosse você sonhar. Quando você está sonhando, você não vê coisas, mas você acha que você viu, não é? É a mesma coisa. Só que eu não estou dormindo, né? Eu estou normal, eu estou numa situação acordada, né? Acordado. Eu estou numa situação consciente, mas eu via Jesus atrás de mim durante um tempo. E eu fiquei muito curioso. Um domingo, em 2002, eu fiz uma meditação. E aí eu meditei. Rapidamente eu olhei para trás. Eu fechei o olho TD na clínica e eu olhei para trás. Quando eu olhava para trás, eu vi Jesus. Naquela época era muito inocente. Eu achava que eu puxei uma imagem da internet, do universo, né? Eu simplesmente comecei a analisar a fisionomia de Jesus. Quando eu olhava o rosto de Jesus, eu ficava muito próximo dele. E eu olhava, ele tem aspecto, ou sobrancelha feminina, a nariz é fina, o olho tem sorriso. Tudo nessa parte de fisiologia parece muito com Nossa Senhora. Então, eu na hora pensei, falei assim, Jesus não foi fecundado pelo homem, então o Espírito Santo pode pegar toda a parte genética da mãe de Jesus, né, colocar ele igual mãe, né? Então, aqui aspecto aqui artístico, Jesus tem um sobrancelha artístico, tem nariz aspecto de perfeccionista e tem olho de compaixão. O olho de Jesus parece estar sorrindo, né? Não é exatamente como esse está pintado, mas esse aspecto, o geral, a roupa, a luz é igual. Quando eu analisava a boca de Jesus, eu percebi que Jesus tem lábios muito grosso, mais carnudo. Quando quem tem esses lábios carnudo é uma pessoa passional. Eu falo assim, nossa, tem um conflito. Pessoa passional oscila muito, né? De emoções, muito amor, muito raiva. Então eu falo assim, como que combina com perfeccionista pelo nariz e aspecto passional? Quando eu me questionei, eu estava na frente do rosto de Jesus, né? E Jesus deu um sorriso de assim, né? De timidez. Eu acho esse é um sorriso tímido. Só que na hora eu falei, Jesus é tímido. Só que essa voz, eu estava gritando, né? Eu estava falando, e eu senti um ganhão de luz, como se alguém me chudasse. Na hora quando eu falei isso, Jesus começou a rir. Ele se tornou enorme. Essa imagem ficou o tamanho de Cristo Redentor no rio. Ele ficou gigante, eu ficou pequenininho. Eu ficou como se fosse uma mosca, tamanho de frente de Jesus. E foi levado pela luz, uma chute de luz, um canhão de luz. E voava para trás. Na imagem, né, que eu estava meditando, eu saí voando, bateu a parede e caiu no chão. Aí eu abri o olho, né? E ainda eu estava falando, Jesus é tímido.
tímido, né, Caio? Quando eu abri o olho, eu vi a imagem que eu joelhei na frente de Jesus. Eu amo esse homem. Essa frase que eu falei do fundo do meu coração, né? A partir daí, sempre eu pede conselho de Jesus. Jesus parece comigo. Então eu falo assim, eu vou fazer um par, trabalhar junto com Jesus. Pode ser? Todo dia eu vou me arrumar bem, fazer parva. Todo dia é uma prova para não, né, decepcionar Jesus. Então, Jesus sempre fica ao meu lado. Então, durante 3 meses eu fico muito eufórica. Muita gente pergunta, o que aconteceu com você? Por que eu sinto a presença de Jesus? Muita gente me parava na rua e falava, mas eu vi Jesus. Eu falei, eu vi essa imagem, só que eu não tinha essa imagem ainda. Eu não tinha, eu só explicava assim, assado, né? 2017, a gente está em 2020, 2016, 17. Isso já passou mais de 17 anos. Eu fui uma igreja, Nossa Senhora Desadador do Nau, em Campinas. Eu vi esse Jesus misericordioso. E, curioso também, quando eu acordei segunda-feira, né, domingo, quando eu vi Jesus, a segunda-feira veio um paciente que sonhou que eu falei Jesus misericordioso. Na meditação eu falei Jesus é tímido, mas ela sonhou esse sonho que eu vi Jesus e que Jesus misericordioso eu falei. Então, quando eu fui nessa igreja Nossa Senhora Desadador do Nó, eu vi essa imagem. Aí eu comprei uma imagem pequena na minha carteira, Jesus misericordioso. Aí comecei a entender que o que eu vi, essa imagem chama Jesus misericordioso. E semana passada eu fiz um live com o Dr. Juliano Teles. E o Dr. Juliano Teles, ele é católico. Ele contou essa história, Jesus misericordioso, fala que a história de Santa Faustina. E no meu livro, eu tenho esse livro, né? Diário de Santa Faustina. Fala que uma menina chamada Helena Kowalska, da Polônia, que tinha 7 anos que ele recebia mensagem de Deus, mensagem de Jesus. E ela entrou no convento com 20 anos de idade. Quando chegou 26 anos de idade, ela recebeu essa imagem, era tudo nessa diário, falava que ele conversava com Jesus. E Jesus explicou, pediu ele fazer essa pintura. Se você tem interesse, você compra esse livro, ouvir. E tudo na página 110, a primeira página que eu abri era 110. Justamente estava a explicação. Eu vou ler essa parte para você. Jesus falava, os 2 raios representam sangue e a água. Raio pálido significa água, que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue, que é a vida das almas. Você vê, o original tem uma faixa vermelha e um branca. Essa que eu tenho é tudo branco. Só que no sonho que eu vi, né, na meditação, era tudo branco, que não tinha essa raio vermelho. Ou eu não tinha percebido. Justamente esse livro está explicando disso. Então, que depois que eu vi Jesus, todas as questões que eu peço, Jesus me dava orientações e eu venha na minha cabeça. Essa é a minha história em breve sobre essa Jesus misericordioso. Nesse livro, Jesus falava, a maior virtude de Deus é misericórdia. A misericórdia é um sentimento, é um ato de compaixão, um ato de ajudar, de bem, de bondade. Então, depois disso, começa a pensar, Deus é misericordioso, Deus misericórdia, né? A gente fala Jesus misericordioso, tem misericórdia dos humanos, que essa é uma maior virtude que Deus pode representar para nós. Então, a partir dessa, a minha história começou aí, né? Depois eu queria fazer a obra, né? Dediquei, né? Consagrei a minha vida, a minha mão, para ser o instrumento de Deus, né? Depois eu farei mais coisas, você pode ter ouvido nos meus vídeos, mas isso que mudou minha vida desde o início. Quando eu tinha 7, 8, 10 anos, eu escutei que domina você, domina o mundo. A partir de 2014, eu entendi, depois de treinei o reino tibetano, o me libertei, a prisão da mente, também está no meu vídeo.
eu entendi que dominar o mundo é para ensinar as pessoas, né? Ensinar o mundo para ter o mesmo controle, mesma qualidade de vida, né? Não pela a dominância e a violência, é dominância pelo conhecimento, né? Aí eu comecei a fazer palestras que ensinavam as pessoas dois exercícios: o controle da mente, a multifoco controle da mente, tem esse vídeo, e o primeiro, o Reino Tibetano número 1, também tem esse vídeo, os dois vídeos. Eu escrevi um livro também, falando a libertação da mente. Esse é um pequeno resumo do meu livro também. Tem essas histórias, tem esses resumos, é uma leitura mais simples, fácil. Também tem esses dois métodos que eu falei sobre isso. Então, você pode estudar mais profundo, né? Mas eu 2015, 2014, 15 e 16, eu fiz muitas palestras para ensinar esses dois exercícios, né? Depois, 2017, eu comecei a gravar vídeo, que é mais fácil de atingir, que chegar nas pessoas, né? Quando eu fazia palestra, eram 90, 60 pessoas cada, e era muito cansativo. E agora, né, tem 2 milhões e 600 mil pessoas me seguem. Vocês que me seguem podem fuçar nesses dois vídeos, que é muito essencial. E essa história com Jesus, espero que inspire algo em você, melhorar a sua vida, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.